Boa noite. Nós vamos ler João 12 hoje, para dar continuidade à leitura. E eu acho que na quinta, amanhã é quarta, né? Quinta ou sexta-feira eu vou ler sobre a missão do Messias, certo? Então vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco, para que possamos, Pai, compreender vossas palavras, entender vossos desejos, vosso desígnio. Nós vamos ver que Jesus disse que a palavra de Deus é eterna. E o Pai Mundo também disse que tudo que Jesus falou são as palavras de Deus e por isso tem validade eterna. Por favor, nos dê sabedoria para viver dentro desses princípios ensinados por os pais celestiais, por Jesus, pelos verdadeiros pais, para que possamos caminhar em direção a vós. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e força para continuar até passar os dias de Armagedon. Te peço que o Senhor possa estar com cada lugar desse planeta, com os justos, protegendo os bebês, as crianças, os adolescentes e os jovens. Que o Senhor possa, Pai, permitir e ajudar na unificação das duas Coreias irmãs, onde as famílias estão divididas no norte e no sul, Senhor, por favor. Transforma a Coreia do Norte numa democracia, para que ela progrida, para que elas tenham grandes vitórias, Pai. E possa ter vossa bênção e vossa proteção, porque sem vós nada está protegido. Bondoso Pai, nós te pedimos também que o Senhor possa estar com os irmãos peregrinos, para que eles possam dar força e as pessoas justas dos Estados Unidos se levantam a favor de vós, a favor da família, a favor da proteção daquela nação que foi criada com o sacrifício dos irmãos peregrinos, Senhor. Que eles não esqueçam isso, que eles lembrem que aquela nação foi feita para que possa estar com Deus, não com o inimigo. Senhor, esteja aqui com o Brasil, para que o justo, Pai, se levante, para que o justo possa estar cada dia mais perto de vós. Protege nossas autoridades dos três poderes, as autoridades das Forças Armadas, todos os justos. Coloca os anjos da guarda com eles, Pai, para que eles possam lutar pela soberania do Brasil, pelo povo brasileiro e pela pátria e pela nossa nação. Que vós dê proteção ao justo e guie ele no caminho seguro. Por favor, esteja com todas as nossas autoridades, desde os federais, estaduais e municipais, para que desperte para a missão que eles ganharam de vós. Te peço que o Senhor possa também estar com todos aqueles que estão lutando e orando constantemente para que o Brasil seja a nação prometida por vós, que vai ajudar o mundo, Pai. Não se destruindo, mas ajudar o mundo a não se destruir, ajudar as pessoas a ter alimento, ajudar as pessoas a ter a liberdade e a responsabilidade com essa liberdade. Bondoso Pai, por favor, abençoe todos que vão assistir agora, os que vão vir depois. Coloca discernimento no coração dos pais para vigiar e cuidar dos seus filhos nessa época perigosa, muito mais do que antes. E não permita que o mal destrua a nossa nação brasileira, que o Senhor deu como posse, Pai, aos vossos filhos. Por favor, te pedimos que o Senhor possa estar com cada um de nós, guiando nossa vida dos nossos descendentes. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu acho que ninguém mais me esperava, né? Uma hora dessa. Mas tudo bem, eu não pude fazer antes. Vamos ler hoje. Deixa eu pegar aqui para botar aqui para poder ver se alguém entrar. Né? Eu dar boa noite, lógico. Um minutinho só. Gente, como é de... Olha, disse que a Maria Cícia está aí. Vou ver. Aqui dá para ver. Boa noite, irmã. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Vou começar agora. A gente vai ler hoje João 12.
Vai ter que ser assim, João 12. Deixa eu ver se eu botando aqui fica melhor, né? Pronto. João 12, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que ele ressuscitou, o que esteve morto e a quem ele ressuscitou dos mortos. E fizeram a ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de ungento de nardo puro, caríssimo, e ungiu os pés de Jesus, e limpou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do ungento, do perfume, né? Então, olhe bem, preste atenção, porque foi que Judas se importou. Não foi por causa do dinheiro para dar para os pobres. Então, disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair: por que não se vende este ungento por 300 dinários e não se dá aos pobres? Ele fez uma pergunta a Jesus. Então, ele disse isso, é o versículo 6, do capítulo 12, versículo 6, para eu deixar grifado. Então, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa subtraída, o que nela foi colocado. Ou seja, toda vez que alguém dava uma oferta, ele conseguia roubar parte dessa oferta, certo? E disse, pois, Jesus: deixa sozinho. Para o dia do meu sepultamento, o tempo o aguarda. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me terás. Ou seja, quando ele tivesse, não estaria mais, porque não estaria fisicamente, né? Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele ia para ver se Lázaro realmente estava vivo. E não pela fé em Jesus. Outros iam só pela cura. Nunca pela palavra, nunca para mudar, nunca para melhorar. Mas os príncipes do sacerdote, olhe bem como os príncipes do sacerdote, os sacerdotes da época, os fariseus eram cruéis. Viu? Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Ela botou, cheguei agora. Viu? Mas os príncipes dos sacerdotes, olha o que é que os príncipes dos sacerdotes vai dizer. Lembra que o povo estava indo lá para ver se Jesus realmente ressuscitou lá. Mas os príncipes dos sacerdotes consultaram como poderia tentar matar Lázaro. Eles queriam matar Lázaro agora. Entendeu? Por que eles queriam matar Lázaro? Porque Jesus ressuscitou Lázaro. O negócio aqui travou. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, então ele queria matar Lázaro. Isso está no 10. E eram religiosos. Porque por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. Ou seja, eles queriam matar por quê? Porque se acreditassem em Jesus, como Jesus realmente era o Messias, ele teria que entregar o palácio e tudo que nele tinha para o Filho de Deus. Lembra da parábola da vinha? No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa ouviram dizer que Jesus vinha a Jerusalém. E tomaram ramo de palmeiras e saíram ao encontro clamando: Hosana, abençoado é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, e como estava escrito: não tema, filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um porto de jumento. Zacarias, eu botei aqui, né? Zacarias 9:9. Isso é o que está em João, mas eu botei a referência de que ele está falando. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, passou pela cruz e voltou, então eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, que eles tinham feito essas coisas para ele, mesmo sem lembrar na hora ou ter conhecimento. A multidão, pois, estava com ele quando chamou a Lázaro para fora da sepultura. Testemunharam que ele ressuscitou dos mortos, e por causa disto, também a multidão saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera milagre. Ou seja, alguns
foram como profeta e outros achando, né, que Jesus foi só porque Jesus fez milagre. Disseram então os fariseus entre si: percebeste que nada que conseguiste fazer? Eis que o mundo vai após a ele, ou seja, vai conseguir ir além dele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Este, pois, viram Felipe, que era de Betazan, eu não sei ler direito o nome por causa da dislexia, da Galileia, e perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. E Felipe veio e contou para André, e novamente André e Felipe disseram a Jesus, foram contar para Jesus. E Jesus disse-lhe, respondeu, dizendo: é chegada a hora, porque ele foi na festa da Páscoa, né, que ele levantou e pouco, não na própria festa, mas assim que acabou, eles pegaram Jesus. É chegada a minha hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morre, permanece só, mas se morre, dá muitos frutos. Ou seja, ele está dizendo que ia ter aquela morte trágica da segunda profecia, porque a primeira profecia, como Lucas 1, né, e lá Isaías 3 conta a crucificação, mas tem outros aí que falam que ele vem para reinar na casa de Davi e de Jacó também. Então tinha duas profecias, e essa profecia estava dizendo aqui, né, que mesmo que o Messias seria entregue, através dele nos viria, salvaria, tá lá, eu botei até aqui, no final dessa de Isaías. Isaías não, Malaquias, deixa eu ver, desculpa, deixa eu ver aqui, para eu não dizer errado. Deixa eu ver, Isaías 53, cadê o outro? Aqui, Malaquias 3:1, certo? Então, o que significa? Que Jesus estava falando sobre isso, mas eles não... Quando as pessoas eram simples e pobres, republicanos e outros pobres, não podia ler, né? Então, ele não tinha conhecimento pleno do que Jesus estava dizendo, infelizmente, certo? Cadê? Quando Jesus está falando aqui... E quando ele foi para o mundo espiritual, o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então ele disse uma coisa que daria fruto, daria filhos espirituais, não é fruta, é fruto. E quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odiar a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou seja, por que Jesus disse isso? Porque é aquele versículo que está lá em Mateus: quem perder sua vida, perde a vida vai ganhar, mas aqueles que dá, né, tem a vida eterna. Então, é baseado nisso que João está dizendo aqui. Quem guardar para quem odiar o mundo, sua vida, que ele estava falando em termos de comportamento do mundo, né? Quem perder sua vida, quem ama a sua vida vai perder. Quem está com a vida do mundo, com os costumes do mundo, o divertimento do mundo, as músicas do mundo, vai perder perante Deus. E quem neste mundo odeia a sua vida, no mundo decaído, no mundo que, como disse, o Deus desse mundo... Por isso que Jesus disse, a gente já leu: eu não sou desse mundo, porque Jesus não é do mundo do pecado, era do mundo que ele veio construir, não deixaram, que vai ser construído agora com a segunda vinda do Messias, certo? Então ele disse: quem odiar, guardá-la para a vida eterna. Então quem odiar o mundo vai se guardar das coisas de Satanás para ter vida eterna. É igual que ele diz, Jesus diz: é o núcleo que a si mesmo fizeram núcleos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Então ele está falando a mesma coisa. Quem se guardar do mundo, deste mundo decaído, deste mundo de vício, de traição, de prostituição, de bebedeira e etc., está se guardando para a vida eterna. É isso que esse versículo quer dizer. Se algum homem me serve, siga-me. Se algum homem serve a ele, está servindo como? Praticando. Ele já disse: quer ser meus amigos, cumpre meus mandamentos. Ele disse: siga-me. E quem neste mundo... Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me serve, meu Pai o honrará. Ou seja, se eles estão seguindo, guiando e servindo a Jesus, Deus guia essa pessoa, Deus honrará essa pessoa, porque ela está se centralizando no Filho de Deus. E isso serve para a segunda vinda. Muita gente está vivendo as próprias vidas, né? Agora a minha alma está perturbada, porque ele sabia que ia entregar a vida física dele e que por 2000 anos Satanás reinaria na terra. Ele deixou o fundamento para a segunda vinda, né? Ele deixou um caminho aberto quando ele fez uma ligação espiritual com quem serve a Jesus,
Quem vive os mandamentos de Jesus no dia a dia, quando morria, não podia ir para o inferno, ia para o paraíso. Mas era atormentado e pagava muitas coisas na terra, porque Adão e Eva não pecou só em espírito, ele pegou um corpo físico e deu descendência para Satanás. Então o mundo ficou na posse de Satanás. Então a gente tem que ter a salvação espiritual e física no nosso corpo físico. Por isso que Jesus disse isso, certo? Cadê? E aí ele diz, cadê? Agora minha alma está perturbada e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Ou seja, ele disse, por que ele estava perturbado? Porque ele sabia da missão de completar todo o reino dos céus na terra, como ele disse. Quando assim como ele começou a pregar, ele começa a dizer assim, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Boa noite, irmão Flávio, seja bem-vindo. Ele disse o quê? Ele era a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele começou a pregar e disse que o reino do céu estava próximo, porque o desejo de Jesus, como ele veio como Adão, era encontrar a Eva dele, passar pela primeira bênção como ele passou, que se tornou perfeito. Depois a segunda bênção, formar a família e depois então tomar o mundo que estava na posse de Satanás de volta para Deus. Infelizmente isso não aconteceu. Então a alma dele estava angustiada, perturbada. Aqui de perturbada em outras Bíblias diz angustiada. Como Mateus, Marcos e Lucas também. Então Jesus queria realizar o reino do céu na terra. Como ele viu que estava chegando a hora, ele chega para Pedro e diz, Pedro, entrego a ti a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O reino dos céus começa dentro da gente. Depois o reino dos céus vai para a família e assim por diante, sociedade, nação e mundo, ok? Então ele disse, não vou pedir, porque para essa hora eu vim. Ele tinha entendimento. Se o povo aceitasse Jesus e ajudasse, ele veio para salvar o povo, porque ele tem a salvação individual, que ele se tornou perfeito. Se o povo aceitasse isso e o seguisse, praticasse os ensinamentos dele, quisesse aprender com ele, ele ia realizar o reino dos céus, ia cumprir as 3 bênçãos dele e ensinar as pessoas a cumprir. Mas como não, ele sabia, se não acontecer, eu darei minha vida para fazer essa abertura espiritual, da salvação espiritual para as pessoas. Mas ele sabia que o tormento ia durar 2000 anos, até, ou mais um pouquinho, até a segunda vinda do Messias acontecer na terra. Ok? Então ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz, olha bem, Jesus disse para o Pai Celeste, Pai, glorifica o teu nome. Quem era o nome de Jesus? Quem era o nome de Deus? Aquele filho que ele enviou. Aí olha o que é que Deus disse, muita gente ouviu espiritualmente. Então veio uma voz do céu dizendo, 2 pontos, eu já tenho glorificado e novamente o glorificarei. Por que ele tem glorificado? Porque Jesus veio sem pecado e ele desenvolveu até chegar à perfeição. Tanto que ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele estava unido completamente com Deus como um ser perfeito, individualmente perfeito. Certo? E muita gente ouviu. Aí a multidão, pois que ali estava e que ouvira, dizia, tem sido um trovão, ou dizia, um anjo lhe falou. Mas era a voz do Pai Celeste, né? Que veio através de um anjo, lógico. Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Por quê? Jesus sabia que Deus estava ali sofrendo com Jesus, porque nenhum pai quer dar o filho em sacrifício. Nenhum pai aceitaria isso. Jesus aceitou porque Deus aceitou porque Jesus disse, eu dou para depois tomar. Como ele veio espiritualmente e entrou numa casa completamente fechada, que a gente já leu isso nos 3 livros. Então, ele sabia da angústia. Ele disse isso para a multidão ouvir a própria voz de Deus. E mesmo assim, eles não voltaram atrás. E essas pessoas dizem que são temente a Deus, né? Vamos lá. Jesus respondeu e disse, não veio desculpa. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Que mundo? Jesus abriu a porta para o reino do céu do paraíso. Com o fundamento que ele deu, ele conseguiu abrir o paraíso que só tinha os sepulcros, né? Um lugar de escuridão. E o mundo estava na posse de Satanás 100%, física e espiritualmente. Então, Satanás teve que recuar, porque os ensinamentos de Jesus ficou. E toda vez que eu faço uma coisa errada, eu alimento Satanás. Né? Por isso que a Bíblia lá em Gênesis diz assim, comerás o pó da terra todos os dias, andarás sobre o seu ventre, atrás dos seus descendentes, né?
E comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. E o que é pó? Quando você varre a casa, quando você vê um pó, você joga fora o pó. Ou seja, as coisas imundas, nojentas que o mundo pratica, alimenta o inimigo de Deus. Então a gente tem que ter consciência disso. Cada ato errado que eu faço, cada bebida, cada cigarro, cada prostituição, cada adultério, cada mentira, cada distanciamento do Messias, dos verdadeiros pais, eu estou alimentando Satanás, certo? Vamos continuar. Então, quando for levantado da terra, que está lá, né, que ele ia ser, assim como Moisés levanta a serpente do deserto, será levantado o Filho do Homem, nos 3 livros Jesus fala isso, anterior, mas a gente tem que lembrar, eu já li isso, que quando Jesus foi levantado, quando Moisés levantou a serpente de fogo, ou de bronze, porque a de fogo estava matando o povo, foi porque o povo estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então, quando o povo estava já contra Jesus e contra Deus, porque não seguia, e os religiosos que deveriam dar apoio, queriam matar ele, matar Lázaro, porque foi Jesus que ressuscitou, o único jeito era ele dar a vida dele, que valia por toda a humanidade, né? Para poder receber, e para aqueles que viriam depois, para poder se preparar para a segunda vinda. Em uma cruz, porque era o jeito que as pessoas matavam as pessoas naquela época. E por isso que ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, será levantado. E quando Jesus estava ali com todo o sofrimento, com toda a dor, que tinha apanhado tanto que não podia nem carregar a cruz, outra pessoa carregou a cruz para ele, né, um Simão. Então, todo mundo viu quando ele saiu do corpo, né, e suspirou, e foi para o mundo espiritual, que o céu rasgou, teve terremoto 3 horas, tudo isso está registrado na Bíblia. Então, a partir dali, o povo diz, nossa, ele era realmente o Filho de Deus. Alguns verdadeiramente se arrependeram e começaram a seguir os discípulos, e por causa disso, a religião foi espalhada pelo mundo inteiro. Então, ele realmente foi glorificado, ok? E eu, quando for levantado da terra, todos os homens se atrairão para mim. E aconteceu isso. O mundo inteiro foi, e até hoje, né, sabe que Jesus é o Messias da primeira vinda. Dizendo isto, o significado que morte ele deveria morrer, ou seja, ele disse que ia ser levantado em uma cruz. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre, não diz? Reinará na casa de Jacó, sentará no trono de Davi e seu reino não terá fim. É verdade, mas o reino do Messias não teria fim. Se Jesus tivesse conseguido realizar a segunda bênção, se o povo tivesse apoiado Jesus. Mas como o povo blasfemou contra ele, perseguiu, cuspiram, apedrejaram e levaram ele à morte física, então ele não pôde viver na terra para sempre, mas espiritualmente ele vive para sempre. E aí o povo estava perguntando isso porque existia a profecia, só que ele só vê a profecia que querem ver. Ele não viu que Jesus vinha para reinar na terra antes, só viu agora, quando era para acusar. E mesmo ele sabendo que ele era o Filho de Deus, que os sacerdotes, os levitas e os escribas sabiam, mas para não entregar tudo que pertencia a Jesus, eles preferiam matar Jesus. Isso é muito triste para a história. Então Jesus disse, nada por um pouco de tempo, a luz está convosco. Ou seja, ainda por um pouco de tempo que já estava perto dele ser crucificado, a luz, a vida espiritual estava na terra. Ainda quando tem luz, andai enquanto tem luz, ou seja, vem até mim que eu sou a luz, né? Eu já tinha dito, eu sou a luz do mundo, né? Andai enquanto tendes luz para que as trevas não venham sobre vós. O que é? Todo aquele que foram ficar e continuaram contra Jesus, ele estava ligado a quem? Ao demônio, a Satanás, né? Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por que você não sabe para onde vai? Quando você está pecando, não, eu sou livre, eu bebo, eu fumo, eu faço e aconteço. Só que você não sabe que está caminhando toda você e sua descendência por inferno. Então, é como Paulo diz, o Deus desse mundo cegou a inteligência dos incrédulos, de modo que ele não pode ver a luz do Evangelho. Porque quando você entende as palavras de Jesus, quando você entende as palavras do Reverendo do Mundo, da Mãe Moon, você cria uma consciência maior de que você tem que lutar contra si mesmo primeiro. Educar-me e educar minha família, que é uma coisa muito difícil, que Jesus disse que é dentro de casa que é mais difícil, né? Então, quando conseguimos isso, nós vamos tentar mudar uma vida inteira. Vamos tentar lutar para ser melhor uma vida inteira. Controlar eu mesma primeiro, entende? Porque tudo que tem de errado na gente veio da descendência
mar de Satanás com Adão e Eva. Então, por isso que Jesus disse que a gente não vai poder ver a luz se estiver nas trevas, na ignorância e ligada aos pecados de Satanás. Mas, apesar de ter feito tantos milagres diante dele, eles não acreditavam em Jesus, tá? Que eles não criam em Jesus, ok? Para aqueles que cumpram-se, deixa eu secar aqui, desculpa, para que se cumpra a palavra do profeta Isaías, que diz, o Senhor tem acreditado em nosso relato? A quem foi revelado o braço do Senhor? Para todo mundo, mas eles não, né? E por isso, eles não podiam crer pelo que Isaías disse antes, porque é onde está, eles não duvidaram, eles pegaram só a profecia contra Jesus. Agia a favor de Jesus, ele não dizia para o povo. Ele cegou-lhe os olhos, endureceu seus corações para que eles não vissem com seus olhos, nem compreendessem com seu coração e convertessem e os curassem. Quem cegou? Não foi Deus que cegou, né? Não foi Deus que cegou. E eles não, por eles não entender o cristianismo, a messiânica, a vinda de Jesus, da primeira vinda, eles não curaram, não converteram o seu coração para o bem, não se converteram e não curou o espírito para tirar da garra de Satanás e se limpar para ir para Deus. Isso é que é triste, ok? Vamos lá. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória e dele falou. Isaías falou de Jesus, né? Eles não se converteram, não abriram o coração para entender e não curaram da causa da morte espiritual que foi a queda de Adão e Eva com Lúcifer. Então é isso que Isaías estava falando. Depois eu boto esse versículo. Porque eles amaram a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, isso é tão sério, né? Eles amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Porque quem era a glória de Deus? O Messias foi Jesus na primeira vinda, acontecerá na segunda vinda, mas as pessoas vão preferir as coisas do mundo, as coisas do homem, dos homens decaídos, dos homens desligados de Deus. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, se você acredita em Deus, você acredita em mim, porque foi Ele que me enviou, é isso que Ele estava dizendo. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Qual é o retrato de Deus? O próprio Jesus. Na característica espiritual, no jeito de lidar com as pessoas, no jeito de amar, no jeito de ensinar. Ele era um com seu Pai. Ele não era Deus, mas ele era um. Então, quando você queria conhecer Jesus, quando você quer conhecer os Pais Celestiais, você olha para o Adão original e verdadeiro e para a Eva original e verdadeira. Não da queda, mas a que vem como Messias. Ok? Então, e para Comunidade Sagrada dos Verdadeiros Pais, olha em PDF o Tom Sung-Yon, página 129, que diz lá isso. Ok? Então, é isso que ele disse. Quem via ele ia ver o Pai. Felipe, quando pede para ver o Pai está em mim. O que eu faço pela obra do Pai que está em mim, né? Eu vim como a luz para o mundo. Lembra que ele falou lá, não vai estar estreva, tá? Eu vim como a luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por que você acreditar em Jesus? Gente, não é saber que Jesus é Cristo e Filho de Deus, que isso Satanás sabe. Acreditar, quando eu acredito que um remédio vai me curar, eu corro e tomo um remédio, né? Eu vou diretamente buscar aquele remédio para ter a cura. E Jesus é a cura, entende? Jesus é a nossa cura. Jesus é aquele que veio para curar o nosso espírito. Boa noite. Tem mais gente aí, boa noite, obrigada, viu? Então, Jesus veio para curar. Qual é a ferida que a gente carrega em nós? A ferida da queda, a destruição das três grandes bênçãos de Deus. Crescer espiritualmente, se tornar-se perfeito, depois arranjar um homem ou uma mulher que esteja no mesmo nível espiritualmente, receber a bênção e dar filhos para Deus. Essa é a bênção de Deus. Depois Deus dava o mundo como herança. Vai acontecer na segunda vinda com o terceiro Adão e com a terceira Eva. Então, por isso que Deus disse aqui, ok? Eu vim para o mundo para que todo aquele que nele crê em mim não pereça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Se algum homem ouvir minhas palavras e não... Eu adoro esse daqui, vê se quando eu estou citando. Se algum homem ouvir minhas palavras do Messias e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas olha o próximo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, isso serve para Jesus
e para o Messias da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho falado, essas o julgarão nos últimos dias. E nós estamos... Oi, minha irmã, seja bem-vinda. Cristina, nós estamos vivendo nos últimos dias. Tudo que tentei ensinado, o Pai Mundo deixou em livros abertamente. Né? A Mãe Mundo está deixando aí as palavras. Todo final de semana temos os informativos semanais, né? Temos os livros para estudar. E como o Pai disse, estuda o princípio divino e estuda a Bíblia. Para poder, se você compreende a vida de Jesus passou, se compreende o que aconteceu, você não vai cair no mesmo erro na segunda vinda, tá? Então, olhe bem o que ele diz em 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ou seja, não pratica, receber, ouvir não é, não pratica, né? Tem que praticar. Minhas palavras, já tem quem eu julgue. Que eu, cadê? A palavra que eu tenho falado, essa o julgarão nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, bem no meio da turbulência, certo? Porque, ele continua, quem me enviou, ele me deu o mandamento quanto ao que quiser dizer e como falar. Jesus, ou seja, quando Deus enviou o Messias, ele diz, olha, essa é a verdade, não é assim, né? Jesus teve que descobrir, estudou várias vezes com essenos no deserto. Quando pequeno, ele pesquisou, tanto que ele era encontrado na sinagoga estudando, né? Com 12 anos, que foi esquecido lá pela mãe por 3 dias. Certo? Então ele diz, ele me deu o mandamento, disse a revelação, o que dizer e o que falar. E isso também na segunda vinda, o Messias vem, o terceiro Adão e terceira Eva vem, já designado com a semente de Deus, para se tornarem perfeitos em andamento, em atitude, em espírito, e na verdade, e sabe tudo o que tem que passar, e ele é um só com Deus, tanto o terceiro Adão como a terceira Eva. Eva se desligou de Deus, se ligou a Satanás. Adão lá no início de Gênesis se desligou de Deus e Satanás. Jesus veio como segundo Adão, não houve tempo de encontrar a segunda Eva, mas na terceira vinda Deus realiza o seu ideal, e nós já estamos vivendo nela. 50 agora. E sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo, conforme disse o Pai, assim eu digo. Me disse o Pai e assim eu digo. Quer dizer, tudo que ele estava passando era diretamente o que o Deus, quando ele se tornou perfeito, ele ficou unido ao Pai. Então, tudo que ele falava era de desejo de Deus. Então, olhe bem, como é sério não cumprir os mandamentos do cristianismo e não cumprir o mandamento da segunda vinda. Não é o princípio... Gente, ó, não é... Cadê? Deixa eu ver onde tá. Deixa eu olhar aqui. Não é o princípio divino. Esse é um dos velhos, né? Que eu tenho vários que eu já li, então não é esse só. Isso daqui é a explicação da Bíblia, estudo bíblico. Tanto que aqui diz, o princípio divino, e lá no livro Família Ideal 1, é a explicação da Bíblia. E a Bíblia começou com a história da queda, mas tem as palavras do Pai, a palavra da Mãe, que a gente tem que incorporar em nossa vida. É fácil? Nunca vai ser fácil. Mas é necessário, extremamente necessário. Mudar a vida e educar nossos filhos para Satanás não tomá-lo quando ele chegar na escola e na faculdade. Ok? Essas são as palavras de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Obrigado, minha irmã. Obrigado, Laura. Boa noite. Então, olhe bem. Jesus disse que ele não vai julgar, mas todos os ensinamentos que ele deu, não julga. As palavras que eu tenho dito o julgarão nos últimos dias. A mesma coisa serve para a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e terceira Eva. Quando os verdadeiros pais ensinam e nós não fazemos de acordo, nós temos auto-julgamento. E Satanás não precisa vir, porque os próprios comportamentos vai dizer se a gente está indo para Deus ou para Satanás. Lembrando que Jesus disse que serve para hoje, o que eu ligo na terra será ligado ao mundo espiritual. Eu estou levando minha descendência para que direção? É o que a gente tem que pensar. Eu estou me dirigindo como? Em que campo eu estou andando? Todos os dias eu tenho que lutar contra mim mesmo. Isso é real. Não é faz de conta. Vai ter como é uma cerimônia importante, né? As 4 grandes obras. E os Pais Celestiais ajudam a gente nessa cerimônia de oração, de concentração, de todo mundo junto. Limpar nossas naturezas decaídas. E elas são pior, porque são as naturezas decaídas que levam ao pecado, né?
Ela criou o pecado. Primeiro, Lúcifer não executou. Ele pensou, puxa, esses dois pirralhos, eu estou aqui e eles vão ficar com tudo. Ele primeiro pensou. Então, o pensamento gera a ação. Então, a natureza decaída é muito perigosa. Nós temos que eliminar nossos sentimentos ruins, nossos pensamentos ruins. E pensa que é fácil porque tem um capetinho do lado sempre. Olha, falou isso, faz isso, se vinga. Diz isso, você sabe o que dizer. Eu sempre digo, eu sei. Mas muitas vezes eu morro da língua. Aí eu só digo assim, entrego na mão do Pai Celestial, deixa lá. Que a justiça dele é perfeita, completa, irrestrita. Ele sabe o que fazer na medida certa. Se eu fizer, eu posso fazer demais, vai sobrar para mim. Então eu vou pagar. Então deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida. Né? E a gente vai ver, gente, quanto mais a gente anda, mais estreito o caminho fica para o reino dos céus. Mais estreito fica para voltar para Deus. Se eu estou muito acostumado, como Jesus disse, o mundo, né, amo mais a glória de Deus, dos homens do que a de Deus. Se eu estou acostumado com os homens, o mundo dos homens, música profana, dança profana, bebida, etc. e tal, eu estou me afastando das coisas de Deus. E quando eu faço isso, o caminho vai estreitando. E vai chegar uma hora que a arca espiritual se fecha, mesmo entrando dentro, aqui, no corpo físico, o nosso espírito está dentro. Lembra que Paulo disse que a gente vai chegar lá ainda. Se há um corpo animal, um corpo espiritual. Eu quero entrar nessa arca. Nem que seja na primeira portazinha. Só não quero ir para o inferno. Não quero. E estou lutando contra mim para isso. E estou tentando ajudar outras pessoas a entenderem isso. Nunca vai ser fácil. Nunca. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos muitos sentimentos. A natureza da caída é o quê? Sentimento errado. Tá lá. Se você pegar o livro Princípio Divino, quem não tiver pede, que tem PDF. O irmão Marco já fez. Então já traduziu. Diz assim. Não tomar o ponto de vista de Deus. Quando é que eu não tomo o ponto de vista de Deus? A gente deu isso na queda, né? No capítulo da queda que está por aí. Quando eu não faço o que está escrito pelas palavras do Filho de Deus, tanto para os cristãos, quanto para os seguidores da segunda vinda do Messias. Então eu tenho que saber, eu tenho que me policiar, eu tenho que ter cuidado, porque se 10 centavos não é meu, não é meu. É roubo do mesmo jeito. Eu dei um fiozinho, Satanás depois vai ficando grosso e ele me tira mais distante de Deus. Quanto mais eu faço as coisas erradas, mais eu distancio de Deus e me aproximo do inimigo que vai destruir. E ele não destrói só a gente, ele destrói a casa, a família, destrói tudo. Então vamos ficar atentos. Às vezes eu tenho que ter um controle que a pressão até sobe. Mas é preciso se controlar. E quando eu perco a paciência, eu sei que eu alimentei o mal. Entende? Você tem que dizer as coisas com serenidade. Meu Pai Celeste, como é difícil. Mas tem que adquirir serenidade para poder ajudar as pessoas a ter a serenidade. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala, como age, como diz. Certo? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, Pai Celestial Jesus, verdadeiros pais. Nós te pedimos que cada um de nós aqui, os que virão depois, possa compreender as palavras de Jesus, a palavra dos verdadeiros pais. Entender que nós estamos vivendo um apocalipse no meio do Armagedon, onde os inimigos estão disfarçados, Pai, de bonzinhos. E, por favor, não permita que o Brasil caia nessa amarra do mal. Leve em conta, Pai, o coração das pessoas que estão lutando para mudar, para melhorar, para se aproximar dos vossos filhos, do terceiro Adão e da terceira Eva, que ora pela segunda vinda, esperando, Pai, poder estar convosco pela eternidade. Bondoso Pai, protege nossos jovens, acorda os pais para educar corretamente os filhos, para não deixar eles se destruir e ser levado pelo mundo afora. Pai Celestiais, por favor, tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos ser fortes nessa tempestade que estamos passando, nessas coisas que quando Jesus disse, quando tudo isto acontecer, Ele estará à porta. Ou seja, Ele anunciou que quando tudo isso estivesse acontecendo, o Messias já estaria na terra, ou seja, o terceiro Adão e terceira Eva já estaria na terra. Por favor, Senhor, toma posse para que cada um dos filhos possa seguir o vosso caminho através de vossos filhos. Para que nós possamos fazer a vontade de Jesus, que é viver na segunda vinda de acordo com vossa vontade. Que vós abençoe cada um que está aqui, através dele a família, dando força, entendimento e coragem para agir de maneira certa dentro da vontade do Pai. Te peço que o Senhor guie e proteja os filhos, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adjum. Muito obrigada, irmãs. Obrigada, Cícera.
Obrigada, Cristina. Obrigada, Laura. Obrigado, irmão que está aí. Muito obrigada a todos que estão aí. Certo? Que daqui a pouco eu chego aí e eu agradeço. Porque eu tenho que sair para ver. Viu? Então, muito obrigada. Que tenha uma noite abençoada e amanhã seja um dia também protegido pelos Pais Celestiais. Adiós.